Sejam bem-vindos ao Portal de Luz. Hoje nós temos um convidado que é Dr. Décio Iandoli Júnior, presidente da AME do Mato Grosso do Sul. Mas antes, vamos orar com Chico Xavier. Petição a Jesus. Senhor, perante os que se vão sob nuvens de pó e rajadas de vento, dá-me o dom de sentir no próprio coração a chaga e o sofrimento que carregam consigo por fardos de aflição. Faze, divino amigo, ante a dor que os invade, que eu lhes seja migalha de conforto na travessia da necessidade. Agradeço-te os olhos que me deste, espelhos claros com que me permites fitar fontes e flores ante o céu sem limites. Mas rogo-te, Senhor, ajuda-me a estender a luz em que me elevas, cooperando contigo, embora humildemente, no socorro constante aos que jazem nas trevas. Rendo-te graças pela minha voz, que te pode louvar e engrandecer-te sem qualquer barreira de inibição, de forma, de lugar. Entretanto, Jesus, aspiro a estar contigo em singela tarefa que me dês, no apostolado com que recuperas nossos irmãos atados à mudez. Agradeço os ouvidos em que o discernimento se me apura ao escutar o verbo e a música da vida na ascensão à cultura. Consente-me, porém, o privilégio de repartir o amor com que me assistes, revigorando a quantos se fizeram retardados ou tristes. Agradeço-te as mãos que me cedeste para dar-me ao trabalho que te peço, na atividade do cotidiano em demanda ao progresso. Aprova-me, no entanto, o propósito ardente de partilhar contigo o serviço fecundo com que amparas a todos os enfermos que vivem sob a inércia entre as provas do mundo. Agradeço-te o lar que me descansa no calor da ternura em que me aqueço, meu veludoso ninho de esperança, meu tesouro sem preço. Mas deixa-me seguir-te lado a lado, no concurso espontâneo dia a dia, a fim de que haja abrigo a todos os que passam, suportando sem teto a chuva e a noite fria. Rendo-te graças incessantemente por tudo que em teu nome o caminho me traz, a compreensão, a luz, o estímulo, o consolo, o apoio, a diretriz, a experiência, a paz. Não me largues, porém, no exclusivismo vão. De tudo que me dês, ajuda-me, Senhor, a dividir também com os outros que te esperam a mensagem de fé e a presença de amor. Hoje no Portal de Luz nós temos a presença do Dr. Décio Iandoli Júnior, cirurgião, endoscopista, presidente da AME do Mato Grosso do Sul e professor da faculdade Anhanguera do Mato Grosso do Sul. Dr. Décio, muito obrigada pela sua presença. No seu novo livro, Da Alma ao Corpo, o senhor revela o conceito do homem transdimensional. Que homem é esse, Dr. Décio? Então, esse conceito, na verdade, no meu primeiro livro, Fisiologia Transdimensional, eu trouxe um conteúdo
que foi proposto por Richard Gerber, no livro chamado Medicina Vibracional. Eu achei esse livro fantástico, é uma base importante. Porque foi um primeiro médico americano e que colocou no livro um monte de conceitos científicos dando base para uma medicina espiritualista. E lendo os conceitos dele, somando com o que a gente conhece da doutrina espírita, a gente percebe que nós somos seres transdimensionais. Se a gente nem falar sobre perispírito e as camadas do perispírito, se a gente deixar isso de lado, no mínimo a gente coabita duas dimensões, a física e a extrafísica, que no próprio trabalho dele, ele coloca uma hipótese do Dr. William Tyler, que seria uma dimensão espaço-tempo negativa. O conceito é meio complexo, eu tento trocar em miúdos no livro para a gente entender, mas no mínimo a gente está convivendo, encarnados, a gente está em duas dimensões ao mesmo tempo, nessa dimensão física e numa dimensão extrafísica que a gente chamaria aqui de dimensão espiritual, mas que eles dão outros nomes, né? Sim. Tem alguns físicos que falam da antimatéria e tudo mais. Então o meu interesse é tentar entender de uma maneira melhor possível como é que se dá essa conexão entre o meu corpo físico e o meu perispírito? Como é que a minha alma se manifesta através do meu corpo físico? Como é que eu controlo isso? Como é que eu percebo, o meu espírito percebe o que está acontecendo ao meu redor, em termos físicos e mesmo mediunicamente? E aí a gente começa, a partir dessa base da teoria do Dr. Tyler, a gente começa a desenvolver um monte de pensamentos, incluindo os chakras, né, que o André chama de centros de força. Eu trouxe uma teoria aí que eu desenvolvi junto com um físico lá de Campo Grande sobre os chakras, pensando nos chakras como um amplificador do sinal quântico, quer dizer, o que vem vindo da minha alma, como é que ela vai impactar no meu corpo físico. E aí que é interessante, porque dentro desse pensamento que já vem aí há quase 15 anos, que eu tenho me dedicado a esse estudo, a gente percebe que o André vai antecipando uma série de coisas. E aí você pega um livro de um médico chamado Jeffrey Satinover, por exemplo, O Cérebro Quântico, e ele vai colocar que a partir das mitocôndrias, a partir dos microtúbulos, que a consciência vai se manifestar na célula. E aí você pega a Evolução em Dois Mundos, que tem 50 anos, e o André Luiz fala exatamente isso. Numa época em que todo mundo achava que o núcleo da célula era o cérebro. E aí a gente já hoje, sabendo que os genes não são mais tão importantes quanto a gente imaginava, né? São importantes, mas não tão importantes quanto a gente imaginava, que o controle celular está no citoplasma, que era um conceito ridículo naquela época, era considerado absurdo e hoje é a verdade, né? Constituída. Ou seja, há gradativamente o reconhecimento do espírito. Exatamente. Junto ao corpo físico. E a transdimensionalidade do homem é o primeiro grande passo para isso, né? E existem muitos dados consistentes para a gente pensar nisso dessa maneira. Agora, a medicina tradicional ainda não reconhece essa figura do homem transdimensional. Olha, eu diria que oficialmente sim. Por quê? Porque a acupuntura é especialidade médica, a homeopatia é especialidade médica, né? O psiquiatra, ele, apesar de ele usar medicação, ele trata a mente, né? Então, mesmo que a gente não admita oficialmente, o fato de eu ter especialidades que são especialidades vibracionais, como a acupuntura e a homeopatia, eu estou admitindo que isso existe, né? Essa coisa de que a mente não é produzida pelo cérebro, mas o cérebro veicula o que a mente pensa, que é uma coisa cada vez mais forte na neurociência, acaba sendo o golpe de misericórdia, né? Nesse conceito de que materialista. E você, inclusive, usa recursos de outras religiões. Por exemplo, os chakras não é domínio do espiritismo, isso vem do hinduísmo, do budismo, eles reconhecem. Então, nós estamos cada vez mais aproximando a ciência da religião. Eu diria assim, a religião hoje, ela virou um conceito social, mais do que filosófico, né? Então, eu prefiro usar a palavra espiritualidade. Sim. Né? Porque a religião, você tem grupos sociais, esses grupos muitas vezes se fecham com regras bem rígidas e isso acaba atravancando a evolução do pensamento. Que eu acho que é a grande vantagem do espiritismo. Aliás, foi o que me atraiu. Porque a liberdade de pensamento,
né, de eu poder, que parece uma salada, mas não é uma salada. Eu não estou preocupado de onde vem a informação. Mas quando ela vem, eu analiso ela à luz da razão, eu procuro comparar ela com o que eu já tenho de base científica e eu posso ou não usar ela, né? O próprio André, ele não fala em chakra, mas ele fala de centro de força, que é a mesma coisa. Mesma coisa, né? E existem várias experiências no mundo com placebos que mostram, né, o quanto a fé, o quanto a energia é determinante no tratamento dos pacientes. Você tocou num ponto fundamental, né? O placebo é conhecido pela medicina há tanto tempo, é tão antigo quanto a medicina, e é a prova cabal de que é a mente que manda no corpo. A gente usa o placebo, usava até bem pouco tempo atrás, para fazer trabalho, para comparar, para ver se uma droga pode ou não ser utilizada, né? A indústria farmacológica usa isso. E para o FDA aprovar uma droga, ela tem que ter um índice de resultados maior que o placebo de 5% só. Então, quer dizer, se você dá o placebo e mais de 40% das pessoas ficam boas, para a droga ser vendida, tem que ter 45%. 5%? E os outros 40% de pessoas que não tomaram droga nenhuma e ficaram boas? Né? Então, é engraçado isso. Porque é uma evidência tão clara, tá diante dos nossos narizes há tanto tempo e a gente não assume. E o recurso também, já usado em várias experiências científicas, nem do placebo, mas da energia, da oração, seja de que religião for, mas da vibração na cura dos pacientes. Quem estudou muito isso foi o Dr. Harold Canning, um americano lá da Universidade de Duke. A gente tem muito trabalho sobre prece e o impacto é real, né? O que existe ainda a polêmica é na prece intercessória. Tipo assim, eu rezar para você, se vai ter efeito em você. Sim. Mas eu rezar para você tem efeito em mim. Isso já está provado. E eu rezar para mim também. Né? Mas já tem, meio polêmico, porque tem alguns resultados muito positivos e outros negativos. Mas o que eu acho que está acontecendo é assim, é difícil medir. Porque se eu vou rezar por você, e eu não vou rezar pela outra pessoa, mas será que ninguém vai rezar pela outra pessoa? E como é que eu meço a minha prece por você? É por palavras, por tempo que eu rezo, ou por devoção, ou por emoção? E como é que eu vou medir a emoção? Você entendeu? Então eu acho que a dificuldade que hoje a ciência encontra é na metodologia. Como é que eu vou medir esse fenômeno? Mas existem muitos trabalhos comprovando que tem um efeito palpável e um efeito positivo. Mas a eficácia da prece é indiscutível. Eu rezar, para mim, é indiscutível. Não, e no caso de pacientes mesmo, pacientes terminais, com prece ou sem prece? Então, se ele reza, ele tem conforto, ele tem diminuição da dor, mais conforto. Se eu rezo por ele, aí é a polêmica. Sim. Né? Mas tem a questão do nexo causal. Então tem um trabalho que o Dr. Canning mostra, eles pegaram numa UTI de pacientes muito graves, dividiram em 2 grupos, num grupo eles tinham um grupo de prece, no outro não. O grupo da prece morreu mais rápido do que o que não recebeu a prece. Sim. Tanto que eles fizeram a brincadeira, né? Por favor, não rezem por mim. Mas será que não foi eficaz? Se as pessoas estavam ali morrendo, será que a morte mais rápida não foi mais confortável? Então, é isso que eu te digo, que às vezes as referências para medir a eficácia da prece, elas acabam trazendo resultados que muitas vezes podem ser interpretados como resultados ruins. Mas se eu rezar por mim faz bem, se eu rezar por outro, com certeza não vai fazer mal. Doutor Décio, já que a gente está falando de prece, de vibração, e a eficácia do passe? Então, a AME Brasil está fazendo um trabalho multicêntrico do passe. Sim. E a gente espera ter resultados positivos. Por quê? Porque o passe espírita é uma coisa que nunca foi medida de maneira objetiva cientificamente. Mas a gente tem os análogos, que é a imposição de mãos e que funcionam. Por exemplo, o toque terapêutico, que foi a primeira coisa pesquisada pela doutora Dolores Krieger, uma americana, que tem efeitos bem mensuráveis, bem positivos. O Reiki, que tem até um trabalho de mestrado e agora doutorado do Ricardo
Monesi, que estava na USP, agora está na Paulista, em ratinhos, e foi espetacular o resultado que ele teve. Tem outros trabalhos com reiki publicados, vários trabalhos com reiki publicados, com efeitos bem positivos. Então, funciona. E eu acho que o passe não tem diferença. Eu acho até que dependendo, por exemplo, o hands-on do americano, que ele contrata alguém e paga alguém para fazer a terapia, eu acho que o efeito talvez não seja tão contundente quanto num centro espírita, que você tem uma pessoa ali que gratuitamente está te fazendo um benefício, está te trazendo um benefício, está te transferindo energia de uma maneira positiva. Porque aí existe o elemento adicional, que é o amor. O amor. Aliás, a doutora Dolores Krieger, no Toque Terapêutico, ela fala isso, que a vontade de ajudar é que potencializa a terapêutica, né? Então, é a emoção, o desejo, o amor que você sente pelo outro é que mobiliza as energias, né? Isso vem desde Mesmer, né? Não é uma coisa nova. E é, assim, bastante palpável o resultado, né? Dr. Décio, muito obrigada pela sua participação. É um prazer tê-lo conosco. Eu que agradeço. Volte sempre. Voltarei. Obrigado. Vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida. A Creche Lar do Alvorecer é uma entidade assistencial mantida pelo Grupo Espírita Caibar Schutel. Localizada em Diadema, tem como propósito trabalhar pelo desenvolvimento de uma cultura de paz através da educação e da assistência a crianças, jovens e adultos. São 250 crianças atendidas diariamente. Conheça nossas atividades e colabore conosco pelo ideal de um mundo melhor. www.lardoalvorecer.org.br. O jornal Folha Espírita, fundado em 18 de abril de 1974, se dedica à divulgação da doutrina espírita. Saiba mais sobre assuntos atuais com o enfoque do espiritismo, além de entrevistas e artigos de diversos colunistas. Você pode escolher na versão digital ou impressa. Acesse e faça sua assinatura. www.folhaespírita.com.br. Voltamos com Maida no Momento Doutrinário. Amigas e amigos do Momento Doutrinário, mais uma vez sejam bem-vindos a este encontro. No livro Instruções Psicofônicas, Chico Xavier, no capítulo 10º, tem ali o depoimento de um espírito que se autodenominou como JP, que em 1888, na cidade de Vassouras, no Rio de Janeiro, onde ele, como senhor de terras e com muitos escravos em sua fazenda, foi o voto fundamental para que não se aprovasse a liberdade espontânea a favor dos escravos, com a obrigação de que os alforriados prosseguissem trabalhando com seus antigos senhores por mais 5 anos para preservar a economia regional. Descobriu JP que esta proposição partira de um dos seus servos, que lhe era confidente, amigo, com inteligência invulgar, traduzia francês com facilidade. Muitas vezes era o escrivão predileto dos seus documentos e orientador nos problemas graves, enfim, o irmão das horas difíceis. JP, enraivecido, mandou castigar Ricardo. Ricardo não se irritou frente a esse desmando, respondendo todas as indagações de JP com resignação e dignidade. A superioridade moral de Ricardo atiçou a ira de JP, que o levou ao tronco e, frente a todos, mandou espancar-lhe a dorso nu. O sangue jorrou. Ricardo não reclamou, chorou em silêncio. JP, sentindo-se humilhado, pediu ao capataz para massacrar as mãos e os pés de Ricardo. O capataz desatou-lhe os grilhões. Ricardo, em agonia, mas agora livre, teve forças para arrastar-se até JP e, endereçando-lhe um olhar inesquecível, beijou-lhe os pés. A partir desse instante, a existência terrena de JP tornou-se insustentável. Ao desencarnar, o martírio se lhe acompanhou. Perdeu a noção do tempo, porque o tempo para quem sofre sem esperança
se transforma numa eternidade de aflição. Diz JP num dado instante: na treva em que me debatia, a voz de Ricardo se fez ouvir aos meus pés. Meu filho, num prodígio de memória, como num relâmpago, vi-me nos braços de Ricardo, nele identificando meu próprio pai. Pai que eu algemara cruelmente ao poste de martírio e a cuja flagelação eu assistira insensível até o fim. Envergonhado, tentei fugir de mim mesmo, busquei as sombras, reconheci assombrado que meus pés e mãos estavam retorcidos. Reconheci-me como um lobo mutilado. A partir de então, aqueles que maltratei passaram a me maltratar e mutilar. A expiação era serviço que JP devia à sua própria alma. Amigas e amigos, a literatura espírita está repleta de exemplos onde se observa que o plantio é livre, porém a colheita é sempre obrigatória. Reflitamos sobre isso. Obrigado pela companhia, saúde e paz e até o próximo encontro. Estamos no final de Portal de Luz e hoje, aproveitando a presença do Dr. Décio, amigo da doutora Marlene Nobre, ele vai dizer algumas palavras sobre ela. Bom, falar da doutora Marlene é um negócio meio complicado ainda, né? O desencarne dela está meio próximo. Mas eu posso dizer, no âmbito do espiritismo, muita gente chamava ela da dama do espiritismo, eu não conheci ninguém com tamanha cultura da obra Chico Xavier, Allan Kardec, Chico Xavier, Emmanuel, Chico Xavier, André Luiz, né? Ela se lembrava de todos os detalhes, tinha um conhecimento muito profundo. E, para mim, pessoalmente, ela foi um divisor de águas, né? Antes e depois de eu conhecer a doutora Marlene. Quando eu a conheci, eu já era médico formado, eu já estava terminando a minha pós-graduação, mas a maneira como ela me apresentou o espiritismo e a medicina mudou radicalmente a minha forma de ver a vida e de ver a minha profissão, né? E eu tive essa grande oportunidade, né, esse privilégio de conviver com ela há quase 30 anos, aprendendo muito sobre tudo. A doutora Marlene virou minha confidente. Eu ligava para ela, eu mandava e-mail, a gente se falava bastante, ela me ajudava, inclusive nas minhas questões pessoais, né? Então eu acho assim que, mesmo no meio espírita, tem muita gente, eu já tive essa experiência de estar num ambiente que as pessoas começaram a falar mal dela, mas geralmente elas falam mal da coragem que ela teve de colocar as posições dela, né? Ela tinha posições polêmicas, mas eram as posições dela. E ela colocava isso com uma clareza, uma limpidez, uma honestidade que muito pouca gente tem coragem de fazer, né? Então, eu acho que para quem teve a oportunidade de estar com ela e para quem teve a inteligência de aproveitar o tamanho da cultura e da informação que ela teve, generosamente distribuindo aí nos seus livros, nas suas palestras, nos seus comentários, com certeza vai concordar comigo que ela fez uma diferença para o movimento espírita. Ela é fundadora e responsável por uma obra gigantesca, que são as associações médico-espíritas, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Antes e depois da doutora Marlene, ela foi convocada pelo Dr. Bezerra para fazer essa obra e fez com galardia, com competência e sempre com muita humildade, né? Ela era uma chefe carinhosa, mas firme. E ela mostrou para todo mundo que teve a oportunidade de estar ao lado dela o que é realmente dignidade, né? Viver com dignidade por um ideal. Então eu só tenho a agradecer, né, a ela, a espiritualidade, que me deu essa chance de estar junto com ela. E como eu combinei com ela, né, eu tive um café da manhã, uns 15 dias antes dela desencarnar, eu tive a chance de estar com ela no café da manhã. E a gente brincando, ela já estava, acho que, prevendo, né, o desencarne. Ela combinou comigo que, mesmo desencarnada, ela ia vir me dar umas instruções, né? Eu estou esperando, viu, doutora Marlene? Até breve.